Por isso eu vou conversar com o Dr. Alexandre Barbosa, que é médico infectologista, está acompanhando esses casos também. Essa automedicação, principalmente de corticoides, de que forma ela pode afetar um paciente na fase inicial da doença? Bom dia. Bom dia. O corticoide feito na hora errada, na fase leve da doença, quando o paciente ainda está nos primeiros dias de sintoma, pode favorecer com que o vírus se dissemine pelo corpo, indo principalmente para o pulmão. Então, a maioria dos pacientes com Covid vai evoluir com uma doença autolimitada que se parece muito com um resfriado ou com uma gripe, cerca de 85 a 90% dessas pacientes. O uso inadequado do corticoide nesse grupo, na fase leve, pode levar o paciente com mais velocidade ou com mais frequência para a fase 2, para a fase pulmonar, agravando então um quadro que provavelmente não iria evoluir dessa forma. Ou seja, o corticoide é uma importante droga que deve ser feita para paciente que está internado, que precisa de usar essa medicação para conseguir desinflamar o pulmão e não na fase leve. Portanto, é muito importante evitar a automedicação e também a consciência dos médicos em não prescrever essa medicação na fase inadequada, porque senão você pode piorar o seu paciente. A gente falou da automedicação, mas tem também isso, né? A receita desse tipo de corticoide de forma inadequada. A falta de um protocolo para fazer o atendimento a esses pacientes prejudica também aí na hora de prescrever, os médicos não sabem o que fazer, os pacientes também não têm informação, no caso? Existem protocolos bem estabelecidos, tanto do Ministério da Saúde quanto da Sociedade Brasileira de Infectologia, e mesmo em âmbitos municipais, em que está bem claro que corticoide não se faz na fase leve da doença, nos primeiros dias de sintoma, somente em paciente hospitalizado que precisa de oxigênio. Mas, infelizmente, além da automedicação que a gente discutiu na primeira pergunta, muitos médicos ainda acabam prescrevendo corticoide de forma inadequada. Portanto, é um alerta que se faz aos pacientes para não usarem essa medicação. Corticoide a gente conhece como dexametasona, ou prednisona, ou prednisolona, nos dias em que você está só com Covid leve, ou seja, essa droga deve ser restrita para uso em paciente hospitalar. Obrigada pelas informações. E olha, essa é uma recomendação de não usar corticoide na fase leve, não só da Sociedade Brasileira de Infectologia, mas também da Sociedade Americana de Infectologia. Então a gente tem que ficar atento, né, Fernanda, aos protocolos internacionais, ao que é realmente recomendado pela medicina e pelos especialistas. A automedicação nunca foi algo recomendado, né, pela comunidade médica, e numa doença nova como a Covid-19, em que a gente ainda precisa aprender muita coisa, a comunidade científica no mundo todo está estudando o que realmente tem efeito no tratamento da doença. Então, se você contrair a doença, jamais tomar nenhum medicamento por conta própria, procurar ajuda e atendimento médico para receber as orientações que podem trazer resultados positivos no seu caso, porque, como a gente viu, 3 pacientes internados em Botucatu porque tomaram medicamentos que não deveriam na fase inicial da doença. Fica aqui o alerta. Obrigada, viu, Gabriela, pelas informações, e agradeço também ao Dr. Alexandre Naime pelos esclarecimentos aqui com a gente. Boa segunda aí para vocês.